lua escorpião, ela vem a cada ciclo para impulsionar a gente a olhar para tudo aquilo que às vezes a gente tenta colocar embaixo do tapete, que a gente não quer olhar, esconder, se manter numa zona de conforto, se manter na superficialidade, mas dessa forma a gente não cresce, dessa forma a gente não evolui. Deixar vir o que tiver que vir, porque os sentimentos que vêm é aquilo que a gente precisa olhar, padrões justamente que estão precisando ser transmutados, e isso se dá muito porque a energia ela chega, o campo alto de energia ele chega e ele possibilita liberações no nosso campo de coisas que estavam cristalizadas, energias que estavam cristalizadas, estagnadas, pedindo para ser liberadas. Então, às vezes, vai ser em algum momento, você passou muita raiva, muito estresse, só que você atropelou isso, você escolheu não olhar, só que isso fica cristalizado no seu campo. Então, quando o campo de energia alto ele chega e ele possibilita essa liberação, você vai sentir o quê? Você vai sentir essa raiva. E às vezes você não sabe da onde está vindo a raiva. Ou você terminou um relacionamento e você não quis olhar para uma energia de tristeza, uma energia de frustração. Você escondeu isso, você fingiu que estava tudo bem. Mas aí quando o campo de energia alto ele chega, ele possibilita essa liberação e aí você vai se sentir como? Frustrado, chateado. E você não entende de onde isso tá vindo, mas na verdade é o campo alto de energia que possibilita essa liberação. Quando eu comecei o meu processo com a cura energética, no começo eu não entendia isso também. Quando a gente libera o controle e fica no processo assim de uma forma disponível para ele, a gente vai vendo o quanto a gente vai ficando bem, o quanto a gente vai aí crescendo, expandindo o nosso campo de energia. E aí a gente começa a entender que o processo é bom, que o processo é muito divertido também e o processo pode ser muito leve. É só a gente liberar totalmente o controle, se permitir sentir que vier para ser sentido. Então, quando a lua em escorpião ela chega, ela também possibilita que a gente olhe para tudo isso. A lua em escorpião ela desperta conteúdos do nosso inconsciente. Então, tudo aquilo que a gente estava tentando esconder, a lua em escorpião chega e mostra isso pra gente. Então, esse é o funcionamento emocional das pessoas que têm a lua em escorpião também. São pessoas muito profundas, são pessoas que lidam de uma forma mais natural com coisas que muitas vezes as pessoas não lidam tão facilmente. Então, se você conhece uma pessoa de escorpião, que tem escorpião forte no mapa, seja o sol, seja a lua, caso a gente está falando da lua, então a gente está falando muito de funcionamento emocional e a gente está falando muito também do inconsciente, nas nossas emoções mais profundas. Então, isso é ainda mais forte em quem tem a lua em escorpião do que quem tem o sol em escorpião. Essa característica de ser uma pessoa muito profunda, que tem muita necessidade de ter relacionamentos que têm uma profundidade, que têm uma conexão profunda. Então, para essas pessoas é muito importante também a presença, o toque físico. Elas precisam realmente se sentir conectadas e elas se sentem conectadas dessa forma. Nada pode ser raso, nada pode ser superficial. Tudo é muito intenso. Então, quem tem a lua em escorpião, ao mesmo tempo que eles têm uma consciência de que tudo sempre está em transformação e eles têm essa característica também de serem capazes de transformar os relacionamentos, é bem característico assim a capacidade de transformar às vezes relações familiares, até porque a gente está falando da lua e a lua também tem muito a ver com os ancestrais, tem muito a ver com o relacionamento com a mãe também. Então essas pessoas elas têm essa potencialidade, essa capacidade muitas vezes de curar relações familiares e curar os relacionamentos, transformar os relacionamentos. Então eles têm fama até de serem assim apegados, mas esse apego se dá por uma consciência de que as coisas elas podem ser transformadas. Então às vezes a gente não precisa abandonar um relacionamento, pode simplesmente transformar esse relacionamento. Então se uma coisa não está dando certo, vamos olhar para isso. O escorpião tem a capacidade de olhar de frente, o escorpião não tem medo do conflito. Ele olha de frente, vê o que precisa ser visto e aí ele tem a capacidade de transformar, transmutar e de mudar padrões realmente, às vezes padrões que vêm aí de muito tempo, padrões familiares. Então isso é muito lindo. Então quando a lua ela tá em escorpião, a gente também sente esse chamado, estabelecer relacionamentos mais profundos, conexões mais profundas, sair do superficial. Então às vezes a gente consegue ter conversas mais profundas, falar também das dificuldades, das limitações, não ficar aí tudo good vibes, porque nem sempre tudo é good vibes. Às vezes a gente também tem dificuldade nos nossos processos,
E é muito legal a gente conseguir compartilhar isso com as pessoas de uma forma natural, sem que precise ser pesado. E a gente pode sentir vontade também de ficar mais sozinho, ficar mais introspectivo quando a lua está em Escorpião. E na verdade é um chamado para que a gente tenha essa conexão mais profunda com a gente mesmo, com os nossos sentimentos mais profundos, com as nossas questões. É uma grande oportunidade que a gente tem a cada ciclo de olhar para isso. Então, as pessoas que têm a lua em Escorpião também têm muito essa necessidade de ter o espaço delas e de, às vezes, ficarem realmente mais sozinhas, mais introspectivas, porque eles estão constantemente olhando para todas essas questões, olhando para si mesmo com profundidade, para ter a oportunidade aí de curar e de transmutar. A grande dica para quando a lua está em Escorpião e para quem tem a lua em Escorpião é procurar olhar para tudo com naturalidade, com leveza, sem apego e sem aversão. Então, não criar uma aversão, sentimentos que precisam ser olhados, mas também não criar um apego no sentido aí de ficar curtindo às vezes a bad vibes, né? A gente não precisa nem alimentar e nem reprimir, a gente pode observar e olhar para o que precisa ser visto. E a construção da elaboração psíquica emocional, quem tem a lua em Escorpião, está muito relacionada à sexualidade. Então é muito importante olhar para isso, olhar para como foi construída essa sexualidade, se você tiver algum bloqueio, algo que precisa ser visto, trabalhar com isso para conseguir ter aí uma sexualidade mais saudável, uma vida sexual mais saudável. Quem tem Escorpião forte no mapa tem essa questão da sexualidade, porque eles precisam do contato físico e através desse contato que eles conseguem aprender, que eles conseguem se elaborar emocionalmente, conseguem se conhecer melhor também. Então, para eles, realmente, esse contato físico é muito importante. Então, para quem tem a Lua em Escorpião, Vênus em Escorpião, realmente essas pessoas não conseguem, por exemplo, namorar à distância, porque eles precisam realmente desse contato físico. Então, quando a Lua tá em Escorpião, a gente também sente assim, tudo muito intenso. Além da gente ficar com a nossa intuição muito aflorada. Escorpião é regido por Plutão, então também tem muito a ver com espiritualidade, com cura, e tudo isso fica realmente muito aflorado quando a Lua tá nesse signo. Falando um pouco de Plutão, que é o planeta regente de Escorpião. O planeta, ele rege uma constelação quando eles têm uma frequência energética parecida. E Plutão, ele simboliza também o útero. Escorpião e Plutão regem a casa 8, que é uma casa de morte e transformações. Então, quando a Lua ela tá em Escorpião, a nossa separatividade com a espiritualidade, ela também fica reduzida. Na realidade, essa ilusão de separatividade. Escorpião é justamente isso. É o ciclo, é a morte e a vida. A gente começa a sentir e entender que na realidade não existe fim. Na realidade, tudo está sempre se transformando. Então, a gente pode aproveitar também essa conexão mais pertinho com o divino, para a gente meditar bastante, receber orientações aí do nosso higher self, do universo, de Deus, como você preferir chamar.